Uma tragédia na Grande Curitiba. Um caminhão carregado de toras tombou sobre o carro de um casal na cidade de Rio Branco do Sul. Olha que imprudência. Uma jovem que acabou de completar 18 anos, há 10 dias dirigiu o veículo sem habilitação. Aí ela fugiu do local. O casal morreu na hora. Fica imaginando, né? E o pai que autorizou esta jovem de 18 anos a dirigir esse caminhão? O que merece esse pai, se não uma baita de uma cintada, hein? Permitir que a filha de 18 anos dirija um caminhão? Ele sabe que não pode. O simples fato de você deixar que uma pessoa não habilitada dirija um veículo automotor, isto por si só já é um crime. Imagina quando se tem a morte de 2 inocentes. A reportagem é de Thaís Travensoli. O carro ficou irreconhecível. As imagens mostram a gravidade do acidente em Rio Branco do Sul. Dentro do veículo estava o casal Elisângela e Adenilson, pais de 3 filhos. Casados há 23 anos, moradores de Itaperuçu. Eles voltavam da chácara dos pais de Adenilson quando o acidente aconteceu. Quem dirigia o caminhão era uma jovem de 18 anos que não tem carteira de habilitação. A delegacia aqui de Rio Branco do Sul já começou a investigar o caso e vai ouvir testemunhas durante a semana. Além da jovem, o dono do caminhão também pode ser responsabilizado. Nesse caso específico de confiar a direção de veículo automotor à pessoa que se sabe não ser habilitada, a gente fala numa pena máxima de 1 ano, né? E a motorista do caminhão, ela pode responder aí pelos crimes de homicídio culposo, também por ter se evadido do local do acidente e pela condução de veículo automotor sem habilitação. Agora, as diligências vão apurar também se houve ou não um caso aí de dolo eventual na conduta dela, que acabou causando esse acidente. Nas redes sociais, a jovem costumava postar fotos e vídeos com o caminhão e dirigindo, mesmo sem ter autorização para conduzir o veículo. O trabalho dos bombeiros começou no sábado à noite e foi até a madrugada. As equipes precisaram cortar ferragens do caminhão para chegar até as vítimas. Os corpos de Elisângela e Adenilson foram retirados por volta de 1h da manhã. O repórter da RIC TV Record, Kainan Lucas, acompanhou o trabalho. É uma área de difícil acesso. Devido à falta de internet e sinal de telefonia na região, o contato só foi possível cerca de 2 horas depois do acidente. Esta área, o distrito de Santa Cruz, fica a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade. E segundo a polícia militar, quando as equipes chegaram aqui no local, já encontraram o carro totalmente esmagado e a família inteira sem vida. O subtenente do Corpo de Bombeiros confirma que quem dirigia o caminhão não ficou no local do acidente. O condutor acabou se evadindo do local, aí, o condutor do caminhão, né? Uma carga grande de tora ali. A rua aqui é uma rua estreita, então o caminhão acabou colidindo com o barranco e tombando aí sobre o veículo. E sem chance de sobrevida aí para as 2 vítimas ali. Por mensagem, o pai da jovem conversou com a produção da RIC TV Record e encaminhou uma mensagem da filha. Aqui, ela conta o que teria acontecido. Foi assim: o carro viu eu descendo e ficou no meio da rua. A hora que ele viu que o caminhão não ia conseguir frear, ele tentou engatar a ré, mas nem saiu do lugar. Daí eu tentei frear e puxar o estacionar, mas não funcionou. A única opção que eu tive foi jogar o caminhão no barranco, porque daí eu pensei que eu jogando para o barranco, eles iam conseguir sair. Daí, para mim não passar por cima deles, eu pensei isso. Para a nossa produção, o pai da jovem também diz: sim, é a realidade. Ela, para salvar eles, poderia ela ter ido para o mato e sido o contrário. Elisângela tinha 47 anos e era doméstica. Adenilson, de 44 anos, trabalhava como pedreiro. A morte do casal gerou comoção em Itaperuçu e Rio Branco do Sul. Abalados, os parentes não têm condições de gravar entrevistas. O advogado da família falou com a nossa equipe. A família ela sofre de forma incalculável com o luto. São 3 filhos que de forma precoce velaram e sepultaram pai e mãe nessa manhã. Não existe nada capaz de reparar a perda que eles tiveram, mas a família buscará, junto com o Poder Judiciário,
com os órgãos públicos a responsabilização civil e criminal. Eu fico pensando, nesse caso, Léo, será que o pai pega a cabecinha da filha e fala: "Ê, filhinha do papai, papai sempre apoiou, né, que você fosse caminhoneira com 10 anos, não, para pensar, se ela está dirigindo com 18, ô Léo, com quantos anos essa menina, na verdade, já não estava dirigindo esse caminhão, né? Porque se com 18, que ela acabou de completar, faz 10 dias, com quanto tempo que esse pai vinha permitindo que ela tocasse a boleia?" E aí já está um ato imprudente do pai, né? Que antes dela completar, portanto, 18 anos, era o responsável pleno por ela. E a informação que a gente tem é essa. Ele não só ensinou ela a dirigir um carro, uma caminhonete, mas também um caminhão. Olha o tamanho desse caminhão aí nas imagens. E detalhe, carregando uma carga pesadíssima, são toneladas de tora de madeira. Existe um risco ali, e aí a gente pode dizer isso de forma óbvia, tanto para motorista quanto para o passageiro. Ela estava com o namorado ali na cabine do caminhão, quanto para as pessoas ao redor. E aí o risco foi esse: 2 pessoas mortas, 2 trabalhadores que perderam a vida. E aquele negócio, pelo que a gente entendeu no depoimento da motorista e até mesmo o que nós ouvimos ali da parte do Corpo de Bombeiros, dos socorristas, é de que não teve chance alguma para que as vítimas pudessem tentar fugir, já que o caminhão era tão grande, estava escuro, a gente não está falando de uma via iluminada, estrada de chão. Eles foram surpreendidos e não tiveram tempo de reagir, tanto o Adenilson quanto a Elisângela. Agora, o que chamou a atenção do delegado foi justamente isso. Até num primeiro momento tinha informação de que era uma adolescente, menor de idade, porque ela de fato completou 18 anos há cerca de 10 dias. Não tem carteira de habilitação, muito menos da categoria certa, porque mesmo que tivesse carteira de habilitação, existem regras. A pessoa tem que ter pelo menos 2, 3, 4 anos de carteira de habilitação de categoria A ou B, para aí sim conseguir uma carteira de habilitação para poder trabalhar, para poder usar a carteira de habilitação como meio de trabalho e para dirigir um caminhão desse. Tem a imprudência dos pais aí. Só que aí, como ela já é maior de idade, Paulo, a gente tem o que a gente vai ouvir agora do delegado, claro, falando justamente o que ela argumentou, o que teria acontecido, mas também no que ela pode responder, que são por 2 homicídios no trânsito, já que ela é maior de idade. Só que é aquele negócio, para ela ter dirigido, entrado na boleia do caminhão, assumido um transporte de tão risco, isso começou lá atrás, a partir do momento que o pai realmente ensinou a ela isso. A gente vai ouvir agora e acompanhar o que o delegado Gabriel Fontana fala do depoimento, porque foram os argumentos apresentados por essa garota de 18 anos junto com o advogado nesta tarde. Ela disse que quando viu que o caminhão tombou, ela saiu do carro e foi ali procurar um sinal de telefonia para poder ligar, acionar o socorro, só que não tinha visto inicialmente que o veículo tinha ficado embaixo da carga. E nisso ela acionou ali o seu pai, disse o que havia acontecido e tudo. Quando voltou ao local, ela viu que o Fiat Uno estava preso ali debaixo de toda aquela carga de madeira. Então ela relatou que acabou entrando em choque, se desesperou. O pai dela, segundo ela, já teria acionado todos os órgãos responsáveis ali. As investigações agora, né, com os depoimentos colhidos, elas se voltam para o crime ali de homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pelo fato dela não ter carteira de habilitação e também pelo fato de ter sido praticado durante o exercício da atividade ali dessa condutora. E aí a gente tem a tentativa dos advogados e da própria motorista de desqualificar, e esse é o termo técnico nesse tipo de situação, desqualificar a fuga do local, fuga do local do acidente sem prestar nenhum tipo de socorro à vítima. Isso agrava numa situação como essa. Nós tivemos ali o argumento, e repito aqui, de que a motorista tentou, ela disse que tentou chamar o socorro, mas não conseguiu porque o local não tinha sinal de telefone. Essa é a primeira tentativa de desqualificar, além, claro, do argumento querendo dizer que
tentou dobrar ali para a direita, né, num barranco para evitar algo pior, mas acabou acontecendo essa batida. Mas o que chama a atenção e é o que você, Paulo, trouxe quando me chamou, é dela não ter carteira de habilitação, muito menos para dirigir um veículo desse porte, né? A gente espera agora, e o espaço está aberto aqui na RIC TV, para que tanto o advogado quanto ela possa conversar conosco, dar maiores esclarecimentos, principalmente para essa família de trabalhadores, para essa família que sepultou essas duas pessoas e agora vai ter que lidar com esse luto de forma eterna. Na nota extensa que o advogado dela enviou à RIC TV, disse que prestou auxílio, ou pelo menos tentou prestar auxílio para a família das vítimas, e disse que a motorista está à disposição. Motorista é difícil dizer, né? Porque ela não tem carteira de habilitação, né, Paulo? Até ela estava conduzindo o veículo, mas não é motorista. Ela está à disposição da justiça para esclarecer todo o caso. Obrigado, Léo. Você sabe que eu também gostaria de ouvir o pai dessa jovem. Gostaria mesmo de ouvir o pai. O que ele acha disso, hein? O caminhão é dele. Ele tem uma empresa que transporta, faz esse tipo de transporte. Carga perigosa, não é? Queria saber o que ele pensa. Eu estou sendo informado de que, inclusive, esse cidadão, o proprietário do caminhão, teria sido prefeito de Rio Branco do Sul. Ô, produção, checa essas informações para mim. Sabe, isso é muito sério. Um cara entregar um caminhão, sendo profissional da área de transporte, para uma menor sem habilitação, né? Por que eu digo para uma menor? Porque é impossível que alguém que acabou de fazer 18 anos não tenha dirigido esse caminhão quando não era menor. É impossível. Porque como é que ela aprendeu a dirigir esse caminhão? Hein? Aprendeu em 10 dias? Impossível. Outro ponto. Como bem disse o Léo, além de, para você poder tirar a habilitação para dirigir caminhão, são 21 anos, não é 18. Tem mais isso. Por quê? Por causa do perigo que é dirigir um caminhão. Isso sem falar daquele tempo mínimo que você precisa ter em outros tipos de habilitação para que depois você possa ter a autorização para dirigir um caminhão. Então tá tudo errado. Será que é uma filhinha de papai? A pergunta é essa. Será que é uma filhinha de papai cujo papaizinho disse: filhinha, vai lá, dirige o caminhãozinho do papai. A hora que você crescer mais, o papai te dá um outro caminhão para você dirigir. Será que nós estamos falando disso? E o papai agora vai fazer o quê? O que o papai vai fazer agora, diante de uma situação desta, hein? De um pai e de uma mãe de família trucidados pela irresponsabilidade. Tá aí, precisou acontecer uma tragédia para esta turma agora dizer: não, pera lá, ela não pode mais dirigir, né? Que é o que minimamente se espera, que agora, diante de uma tragédia desta envergadura, ela não dirija mais sem habilitação. É o mínimo que se espera. Mas está aí, a tragédia está feita, infelizmente.